Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amém. A nossa saudação a todos os queridos presentes, a nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham, nos assistem e participam do culto pela internet, quem sabe lá num quarto de hospital, num leito, na sua casa. Deus muito lhe abençoe. Como disse o pastor Sérgio no início, hoje estamos sentindo a falta de muitos irmãos. Uma boa parte da igreja viajou para o sertão, para a viagem missionária. Alguns viajaram na quinta-feira e outros já na sexta, mas estão levando a boa palavra do Senhor. Continuemos orando por eles até o seu retorno hoje. Os pastores Sávio e Léo estão acompanhando aqueles queridos irmãos. Queria aproveitar para lembrar todos os queridos da terceira idade, o GCI, o Grupo de Convivência de Idosos da Igreja das Graças, a nossa reunião amanhã, se Deus quiser, às 15 horas, aqui na sala A da Limonda, um tempo especial de comunhão, e a sua presença será muito bem-vinda. Antes da leitura do texto, nós queremos, com muita alegria, abraçar nossos missionários. Sempre a gente tem alegria como igreja de recebê-los. Oramos sempre por eles. Estão conosco nessa manhã Flávio e Verônica, estão com seus filhinhos, né? Verônica foi levar Flavinho agora há pouco, está ali. Temos acompanhado esses queridos com as orações, pedindo a bênção de Deus. Eles estão aqui para resolverem questões burocráticas do visto, mas é muito bom saber, queridos, como vocês sabem muito bem, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está dirigindo, tudo Ele faz para o louvor da sua glória. Mas é muito bom revê-los. E a outra missionária, Verônica, também, que está ali, Verônica Farias, que é essa vida tão preciosa, cuidadora, e é muito bom. Ela esteve agora lá no Ministério Oásis e agora está conosco. Que bom, Verônica, tê-la conosco também. Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir a palavra de Deus, amados, no livro dos Atos dos Apóstolos, retomando agora essa exposição depois do mês tão abençoado que foi o mês de missões. Tivemos tantas ministrações preciosas e desafiadoras, e vamos recomeçar essa exposição no livro de Atos. A última pregação em Atos foi no capítulo 9, sobre a conversão de Saulo, e naquela ocasião nós trouxemos uma palavra mais doutrinária sobre o que é conversão, conceituando biblicamente conversão a partir da mudança na vida do apóstolo Paulo. Hoje vamos falar um pouco sobre a fase primeira depois da sua conversão, né? Porque a ideia que a gente tem sempre é de pensar Paulo apóstolo. Ele foi convertido pelo Senhor e logo ele começou o seu trabalho apostólico. Não, há estudos que mostram que ele só começou o seu trabalho como apóstolo 7 anos depois, 6, 7, há quem diga que até 10 anos depois de convertido. Houve todo um período de preparação. Mesmo um homem como Paulo, com todos os recursos, com todo o preparo, precisou ser trabalhado pela graça de Deus. E é isso que eu quero falar hoje em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ler Atos 9, durante a ministração, alguns versículos em Atos 22 e Gálatas capítulo 1. Então, fique acordado aí, esteja bem atento para que a gente leia a palavra de Deus e ouça aquilo que Deus tem a nos dizer, né? E que ao final a gente diga, bom, pelo menos foi bom que ele leu muito a palavra de Deus, né? Nós somos alimentados. Então, eu li na outra ocasião até o verso 19 do capítulo 9. Eu vou ler apenas a parte que fala aqui do encontro de Ananias com ele. Vou ler a partir do verso 10 até o verso 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois daquele encontro com Jesus, ele ficou 3 dias sem ver e 3 dias jejuando e orando. Nada comeu, nada bebeu.
até que Deus falou a Ananias. Diz assim o verso 10: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, vejam como é o coração do ser humano, né? Ananias era um homem de Deus. Deus falou a ele, ele diz: Eis-me aqui, Senhor. Aí Deus disse que ele fosse a Saulo, e disse mais: ele está orando, né? Então estava dizendo assim: olha, ele está manso, está convertido, né? Mas mesmo assim Ananias disse ao Senhor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Vejam que Ananias creu na palavra do Senhor e obedeceu, né? Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantando-se, foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E verso 31, vamos ler juntos? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aleluia, amém. Queria que você permanecesse com a Bíblia aberta. Nós vamos reler alguns desses versículos e, tomando aqui esse capítulo 9 do livro de Atos e suplementando esse capítulo com outros textos, nós vamos compor a narrativa histórica sobre o que aconteceu ao apóstolo Paulo nesses primeiros momentos de sua vida, de sua nova vida.
queria chamar a atenção para um fato que falei na outra ocasião. A narrativa da conversão de Saulo é tão importante nas Escrituras que no livro de Atos aparecem 3 capítulos. Neste capítulo 9, no capítulo 22, quando ele conta sobre o que aconteceu na estrada de Damasco, na ocasião em Jerusalém, quando preso em Jerusalém, e no capítulo 26, quando ele estava em Cesareia, fazendo a sua defesa perante o governador, perante o rei Agripa, ele fala um pouco mais sobre a sua conversão. Então vejam a importância desse evento na história da igreja. Outra coisa preciosa é que esse fato da conversão, esse episódio da conversão, está na seção do livro dos Atos dos Apóstolos, que mostra a igreja se preparando para um testemunho universal. E foi exatamente esse instrumento. Deus é surpreendente naquilo que Ele faz, Ele é grandioso naquilo que Ele faz. Quem poderia imaginar que aquele homem, perseguidor dos cristãos, aquele homem até certo ponto violento, que arrastava homens e mulheres, que procurava acabar com aqueles que estavam no caminho, quem podia imaginar que aquele homem que considerava Jesus um impostor, seria um instrumento nas mãos do Senhor para levar o evangelho aos gentios? Você podia imaginar? O próprio Ananias, depois de o Senhor ter se revelado a ele, ter dito: vá a tal lugar, impõe as mãos sobre Saulo, ele está orando. Apesar de tudo isso, Ananias disse: mas Senhor, é isso mesmo, né? Não é esse homem que persegue, que arrasta, né? Quando Saulo chegou convertido em Jerusalém, os discípulos não quiseram se aproximar dele, e Deus usou Barnabé para estender-lhe a mão, a destra de companheirismo, e foi Barnabé quem introduziu Paulo à prensa dos apóstolos. Quem podia imaginar? Deus é grandioso, queridos. Então Ele pode fazer uma grande obra através da sua vida, para o louvor da sua glória. Ele é poderoso e a glória é tão somente para o seu nome. Nesse encontro com Jesus, Paulo descobriu o seu pecado, foi convertido ao Senhor e confessou a nova fé. Logo como convertido, como um novo convertido, cheio de fervor, ele começou a falar sobre a nova fé. Mas, como eu disse, não tinha iniciado ainda o seu ministério apostólico, o que só aconteceu depois. Neste dia de encontro com o Senhor, ali na estrada de Damasco, ele entendeu pela primeira vez que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele dia os seus olhos foram abertos. E quando a gente fala sobre conversão, esse é um grande exemplo, porque a gente precisa olhar para o conceito de conversão à luz das Escrituras Sagradas. Fazer parte da igreja apenas pode não significar muita coisa. Ser presbiteriano apenas pode não significar muita coisa ou quase nada. Ser de uma família tradicional da fé pode significar praticamente nada. Embora a Bíblia diga que a bênção do Senhor e a sua misericórdia se estendam até 1000 gerações daqueles que amam o Senhor. Mas o que conta mesmo, a evidência de conversão, é quando acontece algo semelhante ao que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vejam que o centro de sua vida mudou completamente. Houve uma mudança profunda e radical. Ele deixou os seus próprios interesses e ele passou a buscar a eterna glória do Senhor Jesus. Isso é conversão. Conversão é mudança de rumo, mudança de mente, mudança de caminho, mudança de valores, mudança de prioridades. Escrevendo aos Filipenses, ele fala um pouco sobre essa mudança profunda em sua vida. Ele disse: o que antes para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Sim, eu considero todas as coisas como nada, pela sublimidade do conhecimento de Deus na face
de Cristo. E por isso ele podia dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Houve uma mudança profunda em sua vida. Agora vamos analisar o nosso texto, começando por Damasco. Ele foi convertido na estrada que levava a Damasco, e depois de convertido ele entrou na cidade, e como lemos aqui no verso 19, depois de ter se alimentado, depois de batizado por Ananias, e o verso 19 diz: depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com seus discípulos. E entre os versos 19 a 22, olha aí na sua Bíblia, há duas declarações sobre Damasco. É interessante sempre a gente ler a Bíblia, sempre dentro do seu contexto. Por exemplo, quando a gente lê verso de número 21, verso 20, por exemplo, que ele ali em Damasco pregava na sinagoga, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. E quando a gente lê o verso 22, que diz que Saulo mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, há uma diferença entre pregar e demonstrar. E eu queria dizer a vocês, e olhar isso à luz das Escrituras Sagradas, que há um espaço de tempo entre este pregar Cristo, Filho de Deus, e demonstrar que Jesus é o Cristo. Há um espaço de tempo, talvez meses, ou quem sabe talvez até 3 anos. Então esses versículos de 19 a 22 nos falam de 2 momentos do apóstolo em Damasco. Um imediatamente após sua conversão, um outro quando ele retorna a Damasco. E então é isso que eu quero ver com vocês à luz da palavra de Deus. Vamos ler então, só para a gente entender, versos 19, 20 e 21. Vou ler de novo. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo convertido, novo convertido, batizado, cheio do fervor, não é, como se diz popularmente, cheio do fogo, não é? Ele entrou nas sinagogas e a Jesus ele pregava, afirmando: ele é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, queridos, quando ele pregou Jesus é o Filho de Deus, isso se deu poucos dias após a sua conversão. Poucos dias depois, com aquele vigor que o caracterizava, porque é interessante, Deus conserva os nossos aspectos peculiares. O que é que ele faz? Ele os aperfeiçoa. Então, as habilidades que temos foram dadas pelo Senhor. Essas habilidades são santificadas. Paulo tinha liderança, tinha presença, tinha ousadia, essas coisas o caracterizavam. Agora, como convertido, ele foi aperfeiçoado, essas virtudes foram santificadas. Então, por isso que não é muito sábio, Paulo fala sobre isso, inclusive, na segunda carta aos Coríntios, a gente ficar comparando as pessoas. Ah, fulano é assim, ciclano é assim. Cada um é de um jeito. E também é errado, diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, que a gente fique se comparando. Eu queria ser como fulano, eu queria fazer assim. Eu sempre gosto de falar sobre 2 pregadores, são muito conhecidos na Igreja Presbiteriana de todo o Brasil: Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira. Todos nós conhecemos, né? Cada um tem seu estilo, né? Você imagine Hernandes dizendo: eu queria ser como Jeremias, né? Imagine Hernandes usando aquela camisa igual a do nosso querido Nélio, né? Não combinaria muito, não é verdade? Ele tentando dizer aquelas coisas engraçadas que Jeremias diz, ou então Jeremias dizendo: eu quero ser como Hernandes. Você já pensou que seria uma coisa meio esquisita, não é? Cada um, queridos, tem suas características, tem seu jeito, não é? Nós precisamos sim, todos buscar juntos, seja qual for o estilo de cada um,
a santificação, a plenitude do Espírito Santo, a glória do Senhor, isso sim, mas cada um no seu estilo. Paulo era assim, com vigor, e logo como convertido ele começou a pregar: Jesus é Deus. A expressão bíblica é: este é o Filho de Deus. E essa lição ele aprendeu à glória do clarão que brilhara ao seu redor na estrada de Damasco. Brilhou uma luz mais resplandecente do que o sol em seu esplendor. E ali: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele aprendeu: Jesus é o Filho de Deus. Agora, observem o verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias. Lucas escreveu, e agora sem nenhuma indicação especial, ele passa a narrar acontecimentos que se deram meses depois, ou talvez até 3 anos depois. Então, entre os versos 21 e 22 há um espaço de tempo, meses ou anos, talvez até 3 anos. E o verso 22 diz que não apenas ele pregava Jesus é o Filho de Deus, mas depois de fortalecido, ele confundia os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Você sabe que há uma diferença essencial entre pregar, proclamar e demonstrar. Demonstrar é algo mais complexo, algo mais elaborado. Quando ele está pregando, ele está fazendo uma proclamação. Quando ele está demonstrando, ele está provando, está mostrando evidências. E vamos então entender o que aconteceu. Se há uma diferença entre pregar que Jesus é o Filho de Deus e demonstrar que ele é o Cristo. Lucas apenas sugere suavemente o que aconteceu, quando ele usa a expressão: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia no Senhor. E aí sim, nós vamos agora à carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, e nós vamos descobrir com mais detalhes o que aconteceu. Então, por favor, me acompanhe aí, deixe Atos marcado, e vamos lá para Gálatas, capítulo 1. Olha o que aconteceu entre esse período, quando ele pregava que Jesus é o Filho de Deus e demonstrava que Jesus é o Cristo, o Messias. Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler, na verdade, a partir do verso 10 até o verso 17. Gálatas, capítulo 1, 10 a 17. Ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para onde? Parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Por esse relato de Paulo aos Gálatas, nós começamos a compreender o que aconteceu. Logo depois de convertido, ele passou uns dias em Damasco pregando: Jesus é o Filho de Deus. Então ele sai de Damasco e vai para os desertos da Arábia, e ele passou ali, quem sabe, um período, 3 anos, e só depois desse período é que ele volta a Damasco, e aí sim agora
demonstra que Jesus é o Filho de Deus. Um autor chamado Ray Stedman, escrevendo sobre esse momento, essa transição, o processo entre pregar e demonstrar, ele diz o seguinte: não existe um texto que mostre claramente esses passos de Paulo, mas nós podemos seguir a seguinte linha. A conversão causou um grande impacto na vida de Paulo. Só para a gente lembrar aqui quem era aquele homem, judeu de judeus, como ele disse, quanto à lei, fariseu, da tribo de Benjamim, daí certamente o seu nome Saulo, por causa de Saul, que era da tribo de Benjamim, um homem zeloso. Entre os jovens da sua idade, ele estava além dos outros, profundo, conhecedor, havia estudado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Esse homem era um homem zeloso, como ele chegou a dizer mais tarde em uma de suas cartas: eu tinha zelo por Deus. Se bem que depois de convertido ele confessou, era zelo sem entendimento, mas era zelo. E esse homem considerava Jesus uma farsa, um impostor, um enganador, e ele procurava destruir tudo aquilo que estivesse ligado a Jesus. Impiedosamente ele arrastava homens e mulheres. O coração dele estava tão endurecido que, quando Estevão era martirizado, apedrejado, diz o texto que lançaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e ele assistia a tudo aquilo, consentia com tudo aquilo, não obstante o testemunho tão apaixonado de Estevão, um homem que orava em favor dos seus algozes, um homem que viu os céus abertos e o Filho de Deus. Não é sem razão que quando Paulo foi convertido pelo Senhor na estrada de Damasco, o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, porque o Senhor já vinha chamando ele há muito tempo. E agora, queridos, Stedman diz assim: ele colocou os pergaminhos debaixo do braço e foi para os desertos da Arábia. E ele foi, sem dúvida nenhuma, estudar o Velho Testamento. E começando por Moisés, ele foi descobrindo em todas as páginas, ou em todos os rolos, foi descobrindo o Senhor Jesus, Moisés, os Salmos, nos profetas. E ele diz aqui aos Gálatas: o evangelho que vos anuncio, eu não recebi de homem nenhum, mas eu recebi do Senhor Jesus, por revelação. Então o Senhor se revelou. Você pode imaginar a experiência dele, relendo aqueles textos que ele tão bem conhecia, e agora a luz do Senhor brilhava, o Espírito Santo o iluminava, e ele disse: eu li tantas vezes esse texto, mas agora eu estou enxergando Jesus. Então é isso que aconteceu. Cheio de conteúdo, depois de uma revelação do Senhor, de ter estudado as Escrituras, a Arábia lhe ofereceu uma oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. E é por isso que agora ele volta a Damasco, e agora não apenas prega, não apenas proclama: Jesus é Filho de Deus, mas ele passa a demonstrar. Você pode imaginar Paulo pegando Moisés, os Salmos e os profetas, e ele demonstrando. Olhe, quando Moisés escreveu aqui em Gênesis 3,15, que não havia naquele tempo versículo nem capítulo, mas ele citando a referência bíblica, estava falando sobre Jesus. Olhe, vejam aqui o que Moisés escreveu: o Senhor depois de mim levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvis. Vejam, Moisés escreveu aqui pelo Espírito de Deus, está falando sobre Jesus. Ou então ele pegando Isaías ou Miqueias e dizendo: olha aqui, falando sobre o nascimento de Jesus, que nasceria de uma virgem, que nasceria em Belém. Indo mais adiante, Isaías sobre o servo sofredor, e falando sobre o sofrimento de Cristo, sua morte. E agora ele, fortalecido no Senhor, demonstrava: Jesus é o Cristo, é o Messias, é o prometido, é o ungido. A gente imagina assim:
Se alguém é verdadeiramente convertido, se alguém tem a experiência que Paulo teve, porque ele não foi para o melhor seminário, ele aprendeu com a melhor pessoa, ele aprendeu aos pés de Jesus, diretamente com Jesus. Esse homem tinha liderança, pujante, esse homem tinha intrepidez, esse homem tinha características tão especiais que agora santificadas pelo Senhor, faziam dele um pregador que causava impacto. E a gente às vezes pensa assim, bom, é desse homem que a gente precisa, e ele aqui presente, as coisas todas serão resolvidas. Mas veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Depois de ter voltado a Damasco, e agora depois de ter começado a demonstrar, Jesus é o Cristo. Vejam versos 23 a 25, Atos 9 agora, voltando para Atos 9, 23 a 25. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. O pregador, tão entusiasmado, tão cheio de conteúdos, não encontrou aceitação e nem receptividade dos judeus em Damasco. E a gente pode pensar aqui da perspectiva humana, que humilhação para aquele dedicado crente. Que humilhação para aquele homem tão cheio de fervor, que queria aproveitar todas as oportunidades. E foi muito humilhante. O historiador diz que Paulo era de pequena estatura. Você pode imaginar a humilhação de ter sido colocado em um cesto e de ter sido descido pela muralha num cesto, como um criminoso qualquer, tentando fugir das garras da lei. Você imagina essa humilhação? E ele desceu. Mais tarde, a gente vai ver isso, ele iria dizer que aquela situação humilhante, que foi a mais baixa posição do ponto de vista humano, foi também o início de uma grande descoberta que ele fez. Então, queridos, às vezes, nossa vida parece passar por um turbilhão. Nós somos humilhados, nós somos esquecidos, nós somos perseguidos, nós somos odiados, somos discriminados. Às vezes até estamos bem intencionados, queremos fazer a obra da melhor maneira, mas não somos reconhecidos assim. Que não percamos a visão de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então acompanhe essa linha de raciocínio e a linha histórica. Convertido em Damasco, passou alguns dias pregando Jesus é o Cristo. Ele sai de Damasco, vai para os desertos da Arábia, passa um período, meses, talvez 3 anos. Recebe a revelação do Senhor, estuda o Velho Testamento e volta para Damasco com conteúdos e demonstra: Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Mas sua pregação não é aceita, ele não é levado a sério, e ele tem que fugir da cidade de Damasco de forma humilhante. Desceu da muralha em um cesto. Vai imaginando a construção da vida desse homem. E a pergunta é: para onde ele foi? E aí, olhando para Atos 9 novamente, 26 a 29, nós descobrimos que ele foi para Jerusalém. Só agora ele vai para Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, os judeus de fala grega, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Voltando lá para Gálatas, e eu preciso da sua paciência, só para que a gente faça a construção à luz da Bíblia. Vejam como
o texto de Gálatas, agora, capítulo 1, 18 e 19. Vejam como o relato que Paulo faz aos Gálatas está em perfeita harmonia com o que Lucas faz em Atos. Gálatas, capítulo 1, 18 e 19. Decorridos 3 anos, estão em Damasco, desertos da Arábia, Damasco de novo, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. E Lucas nos fala que quando Paulo chegou, houve também uma reação, os discípulos não quiseram se aproximar. Barnabé foi quem teve a iniciativa, levou aos apóstolos, e ele conta que esteve apenas com Pedro e com Tiago. Mas acontece, queridos, que esse jovem fervoroso cristão, que achava-se agora decidido a convencer os judeus helenistas, os judeus de fala grega, que Jesus é o Messias prometido do Velho Testamento, descobrimos que em Jerusalém o fato se repete. Ele enfrentou em Jerusalém oposição, e queriam também tirar a sua vida. Neste capítulo 9, Lucas não conta mais qual foi a reação de Paulo à oposição de sua mensagem que ele recebeu lá dos judeus helenistas em Jerusalém. Conhecendo Paulo, um homem vigoroso, um homem de luta, um homem que não desistia, mas enfrentando a oposição na sua terra, você pode imaginar, Paulo era muito conhecido em Jerusalém. Paulo foi aluno de Gamaliel, certamente destacado. Paulo era fariseu, era liderança, era muito respeitado na cidade de Jerusalém. Só que agora ele vem como cristão e ele não é reconhecido, muito pelo contrário, ele é abandonado, deixado de lado. E ele então, qual é o comportamento dele? Lucas não fala, mas Paulo, eu disse a você que nós iríamos ler em Atos 22, ele conta a sua conversão, ele diz o que aconteceu lá em Jerusalém. Atos 22, vamos ver versos 17 e 18. Chegou em Jerusalém, os discípulos não confiaram nele, seguidores de Jesus. Começou a pregar diante dos helenistas, com o conteúdo que ele tinha, com o saber que ele tinha, na plenitude do Espírito Santo, e eles rejeitaram a sua mensagem, a sua pregação, queriam tirar a sua vida. O que foi que ele fez? Olhe Atos 22, vou ler 17 e 18. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Olhe para mim aqui. Paulo nos ensina algo precioso. O que foi que ele fez? Pregando, sendo rejeitado. Então ele foi ao templo. Isso é muito cheio de significado. Ele foi à presença de Deus. Porque é na presença de Deus que a gente chora. É na presença de Deus que a gente lamenta. É na presença de Deus que também a gente derrama o coração. Como diz o Salmo 62:8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Quando lemos outros salmos, aprendemos com os salmistas que invariavelmente eles resolveram seus conflitos, seus medos na presença de Deus. Por exemplo, Salmo 116, o salmista diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Ele disse: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então disse: ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Paulo sabia da sua relação com Deus, e naquele momento de dor, de frustração,
está dando tudo errado, eu quero pregar, quero anunciar Jesus, em Damasco querem tirar minha vida, eu venho para Jerusalém, onde eu cresci, onde sou conhecido, eu venho aqui para dizer Jesus é o Messias e querem tirar minha vida também. E ele foi ao santuário, foi ao templo, abriu o coração diante de Deus, é o que a gente tem que fazer mesmo. E naquela ocasião, num êxtase, Deus se revelou a ele, e a palavra de Deus, humanamente falando, não foi nada alentadora, foi: Paulo, sai da cidade, sai de Jerusalém. E vejam como é o coração humano, queridos. Esse homem de Deus, cheio do Espírito, cheio de conteúdo, convertido, que amava verdadeiramente a Deus, quando ele vai derramar o coração perante o Senhor diz a ele: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E como Paulo estava sendo trabalhado pela graça de Deus, forjado pelo Senhor, olhando aí Atos 22 ainda, se você tem o texto aberto, versos 19 e 20 de Atos 22, nessa altura Saulo começou a discutir com o Senhor. Você já fez isso? Aí olha o que disse Saulo: Senhor, cheio de argumentos, né? Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas e açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas o Senhor lhe disse o quê? Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Na cidade onde ele tinha popularidade, respeito, liderança, ele nada podia fazer. O Senhor Deus disse: sai. Às vezes nós somos tão lógicos em nossos raciocínios, né? Nós pensamos: Senhor, aqui é o meu lugar, as pessoas gostam de mim aqui, eu tenho uma dívida de gratidão com esse povo, aqui é o meu lugar. E às vezes Deus está dizendo: sai. Mas Senhor, tenho até umas ideias boas, estou bem intencionado. E o Senhor diz: sai. E para onde Saulo foi, queridos? Voltando lá a Atos 9, por isso que eu disse, é uma construção do percurso. Atos 9, Atos 22, Gálatas capítulo 1. Vou voltar aqui, Atos 9, 28 a 30. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Aí, voltando lá a Atos 22, quando ele narrou esse detalhe que Lucas não diz, ele foi ao templo, foi derramar o seu coração perante o Senhor se revelou a ele dizendo: sai da cidade. Ele contra-argumentou: eles me conhecem, eles sabem quem eu sou, eu perseguia, agora eu sou pregador. É aquela questão: eles vão me ouvir. E o Senhor disse: sai, porque eles não vão ouvir a sua pregação, eu vou mandar você para outro lugar. Verso 30, tendo porém chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Para onde ele foi? Para Tarso. Deus estava trabalhando em sua vida. Damasco, os desertos da Arábia, Damasco novamente, humilhado, descendo naquele cesto, Jerusalém, rejeitado, e agora Tarso. Ele vai para a sua terra natal, para a sua casa. E você sabe que o lar de qualquer pessoa é sempre o primeiro e melhor lugar para se dar testemunho cristão. Quando o gadareno foi liberto daqueles demônios, ele queria seguir com o Senhor. E o Senhor disse: não, volta para os teus, para a tua casa, conta-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele saiu por Decápolis, contando o que o Senhor havia feito em sua casa. Geralmente é assim. O Senhor quer que a gente comece na própria casa, no seio da própria família. É muito bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque, queridos, no lugar
de nossa origem, é no seio da família que nós somos exatamente do jeito que somos. É lá onde as pessoas nos conhecem. E o Senhor mandou ele a Tarso, sua terra. E a gente podia pensar assim, mas que prejuízo. Qual igreja não queria ter um Paulo no seu quadro de ministros, né? Na sua equipe pastoral? Todo mundo diria assim, sem Paulo aqui a gente vai perder muito, né? Com Paulo esse trabalho aqui vai deslanchar. Queridos, olha o que diz o verso 31, o Espírito Santo é maravilhoso, não é? Saulo saiu de Jerusalém, olha o que acontece aqui, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número, e crescia em número sem Paulo de Tarso, sem aquele homem tão preparado, tão cheio de conteúdo. Sem ele, a igreja cresceu. Queria concluir deixando 4 lições, breves e objetivos. Primeiro, nem toda conversão é igual. Há pessoas que se convertem lendo a Bíblia. Há pessoas que se convertem na dor. Tem gente que se converte suavemente, um processo, o Senhor já vinha trabalhando. Nem toda conversão é igual, algumas são suaves, outras impactantes. Algumas a pessoa sabe contar até os detalhes, outra pessoa não sabe dos detalhes. Olha, eu só sei de uma coisa, eu sou convertido. Como disse aquele cego curado, olha, de uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo, ele não sabia dizer muita coisa. No entanto, queridos, precisamos aprender, conversão, salvação, é obra de Deus do início ao fim. É Deus quem converte, é o Espírito de Deus quem opera, quem regenera, quem aplica na vida a obra de Cristo Jesus. Segundo lugar, vocação. Cada um de nós tem uma vocação. Paulo tinha um chamado de Deus. Imaginem, ele queria pregar lá em Damasco, ou Jerusalém, era óbvio, Jerusalém. O impacto será muito maior. Mas ele tinha uma vocação, ele era chamado para pregar aos gentios, apóstolo aos gentios. Há um chamado específico de Deus para cada um de nós. E nós precisamos descobrir isso na presença do Senhor. Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação para a minha vida? Terceira verdade. Queria pensar com vocês aqui na ação da providência de Deus, forjando, moldando o nosso caráter, nos tornando dependentes dele. Na lição de escola dominical que estamos estudando, há uma afirmação que eu achei muito interessante para colocar aqui. Deus é o controlador soberano das ocupações dos homens. Deus é o controlador soberano das ocupações dos homens. Quando estava vendo Flávio e Verônica chegarem hoje pela manhã, do ponto de vista humano, a gente imagina, eles sonharam tanto com essa possibilidade de estarem no campo, já começaram o trabalho, têm planos, têm sonhos e certamente foi um impacto grande quando souberam, precisamos voltar ao Brasil. Mas é bom saber, Flávio e Verônica e todos nós, Deus é o controlador soberano das ocupações dos homens. Ele está no controle mesmo, está ensinando a vocês, está ensinando a nós, está ensinando a igreja. Então aquela ideia, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus fechou as portas, nada disso é verdade. Não dormita nem dorme o guarda de Israel, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Nenhum de teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo pode. Que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a quarta e última lição: somente Deus é necessário. E eu queria fazer uma citação aqui literal de Charles Swindoll. Escreveu um livro sobre o apóstolo Paulo, um livro devocional. Quando ele trata dessa questão aqui, desse impacto do Senhor na vida de Paulo,
e eu queria terminar com essa leitura de Charles Swindoll. Ele diz assim, escute bem isso: o segredo da igreja daquela época e de hoje não é um indivíduo notavelmente cheio de dons como Saulo, ou de alguém singularmente cheio de dons e talentoso como você. Escute bem, preste atenção. O segredo da igreja daquela época e de hoje não é um indivíduo notavelmente cheio de dons como Saulo, ou de alguém singularmente cheio de dons e talentoso como você. O segredo da bênção e da saúde de qualquer igreja é o Deus Todo-Poderoso, ponto final. Charles Swindoll. O segredo é o Deus Todo-Poderoso. Ah, se o pastor fulano não ficar aqui, o que será de nós? O segredo da bênção e da saúde de qualquer igreja é o Deus Todo-Poderoso. Charles Swindoll, ponto final. E ele continua: não é você, certamente não sou eu, nem qualquer outra pessoa que possamos ser tentados a pensar que seja indispensável para a causa. O indispensável para a causa é o Senhor, queridos. Saulo até pensou que fosse ele. Ele disse: mas Senhor, todos me conhecem aqui, todos sabem quem eu sou, eu fui perseguidor, agora eu prego a palavra. Estava dizendo, eles vão me ouvir. Imagine, Senhor, nós vamos colocar uma faixa aí por toda a cidade, nós vamos divulgar no carro de som, grande concentração evangelística na praça central de Jerusalém. Aquele que perseguia vai pregar agora o evangelho, venham. Quem sabe ele disse: Senhor, as multidões virão. E o Senhor disse: Paulo, saia, eles não me ouvirão, não te ouvirão. Queridos, somente Deus é necessário, e Ele está presente. Que Deus não nos permita jamais tentar usurpar a sua glória. É Ele quem faz a obra. Que Deus nos dê a graça de dependermos dEle para o louvor da sua glória. Amém. Amém.